Pronto. Pronto? É. Então, Wagner, eu preciso me apresentar? Não, né? Tá. Já é? Já. O que é uma linha? O que faz uma linha? Ai, tá vendo? Eu fico nervosa. Vou começar de novo. É um projeto que surgiu com o Habib's ou surgiu... Foi assim? Não, ele foi... o painel tem o encontro dos dois trabalhos, mas foram trabalhos que foram acontecendo, cada um seguindo o seu caminho, e a gente se encontrou aí nesses fios. Como surge a ideia da linha? Nesse momento, né, em que as crianças vão se aproximando mais de sistematizar a alfabetização, tem um perigo grande, que é o de focar exclusivamente nessa linguagem, né, que é a linguagem escrita. E muitas vezes as crianças vão prescindindo das outras linguagens, especialmente a linguagem do desenho, como se o desenho, quando a gente entra em contato mais profundo com a palavra escrita, ele tivesse um valor menor, e não é, né? Então, a gente tem muito esse cuidado de que a linguagem do desenho ela apareça também, né? Então, no primeiro ano é uma marca muito forte, o desenho como expressão, o desenho como maneira de estar no mundo, de pensar o mundo, tanto quanto a leitura e a escrita e diversas outras linguagens, né, que a gente vai trazendo para as crianças e vivendo junto com as crianças. E pensar que o que é a linha, né? A linha, ela é desenho, ela é número, ela é escrita, a linha pode nos levar para muitos lugares. Então, pensar, a gente larga de uma conversa, né, com as crianças de o que faz uma linha. E aí, desse o que faz uma linha vem desde, o que faz a linha é o fio, né, da ovelha, é o pelo da ovelha que vai fazer a linha. Não, mas a linha ela também vai desenhar, a linha vai escrever, puxa, as lâmpadas são linhas, tudo é linha. De repente a gente vai conversando e vendo que tudo é linha, né? Logo no começo, quando começaram essas conversas, a gente mostrava para pessoas o que as crianças tinham dito a respeito das linhas e ficavam, nossa, quem que disse isso? Será que foi o Krenak? Será que foi algum filósofo? E não, né? Foram, na verdade, muitas filósofas e filósofos que são as crianças trazendo do jeito mais genuíno, mais poético essas impressões do que é uma linha. Essa linha ela foi aparecendo nos nossos desenhos, nas nossas experimentações de corpo, nas nossas escritas. Então, as crianças, pela linha, podendo se dizer nas mais diversas linguagens, né? E aí, essa linha que as inscreve no mundo, seja por um desenho, seja por uma escrita, seja por uma brincadeira de um corpo que vai desviar de uma linha, atravessar uma linha. E aí, nessas linhas todas, a gente foi enredando, né? Foi conectando com o trabalho do outro primeiro ano, que foi trazendo também essa linha para um outro lugar, né? E que mais, Wagner? O que você acha? Tá muito ruim? Na nossa primeira conversa, a pergunta disparadora foi simplesmente o que faz uma linha. E aí, desde a linha de como é feita até o que ela pode fazer, os seus muitos caminhos, né? As crianças começaram a se pensar como linhas. Nós somos uma linha, né, que liga o chão ao céu, ao infinito, e essas linhas que vão passando, que vão criando e que nos levaram inclusive para outros lugares, né? Aqui atrás nós temos portais, são portais que as crianças fizeram, então essas linhas nos levaram aí para outra dimensão nos desenhos, e cada criança criou aí o seu portal, e nós temos viajado por esses diversos portais, e a partir deles vamos pensar histórias, e aí, vendo para onde vai
nos levando essa linha, o que ela vai costurando, e vai costurando desenho, vai costurando escrita, e a criança vai se colocando, se expressando e dizendo, né, do que as interessa, do que as deixa curiosa. E aí, nesse caminho que a gente foi seguindo dessa linha, a gente passou por conversas, está passando ainda, né, por conversas, pelo desenho, por escritas, e a nossa linha ela vai seguindo, uma linha que é infinita nas suas possibilidades, e foi assim que a gente encontrou e esbarrou com outras linhas, né, da outra turma, e essa conversa ela tá ali junta, unida nas suas diversas possibilidades de, então tem falas, tem os desenhos, tem as escritas. A ideia da linha foi pensar um pouco a relação que a criança estabelece com o desenho, né? A gente está pensando aqui em estudantes de primeiro ano. E essa passagem do azul para o primeiro ano, ela é carregada de simbolismo, né? Porque as crianças, quando chegam ao primeiro ano, elas têm essa expectativa de se apropriar da língua, né? Da escrita. Então a escrita ocupa um lugar. E na medida em que as crianças vão avançando nesse processo, o desenho ele fica em segundo plano. O desenho ele vai ocupando um lugar que, para quem estuda infância, para quem estuda esse processo de alfabetização, é um lugar secundário. E a ideia é subverter essa lógica, né? A linha um pouco nos ajuda a pensar a origem da escrita, quer dizer, a origem da escrita está no desenho. Quer dizer, a escrita na sua origem era desenho. Então, a ideia de trabalhar com as linhas passa por aí. Pensar o desenho da escrita e a escrita do desenho. Agora, tem uma ideia interessante que começou a ganhar corpo nesse grupo, quer dizer, nos primeiros anos, é a de pensar as linhas como metáforas da vida, né? Temos linhas no corpo, as linhas elas pulsam. E o interessante é que a gente começou a trazer algumas expressões para as crianças e a partir dessas expressões as crianças foram criando enunciados belíssimos, né, de uma profundidade, de uma densidade filosófica incrível. O que é a linha de pensamento, não podemos perder o fio da meada, sabe? Quer dizer, essa ideia de que as coisas têm uma conexão, precisam ser costuradas o tempo inteiro. Falo, desfalo. Mentira. Eu conheço o Wagner, eu conheço o Ramiro, sabe? Pô, faltou o trouxa aqui. Faltou o trouxa. Fechou, então. Você também, viu? Vai gravar. Tá bom. Mas pode tirar a máscara, não pode? Pode. Eu não vou. Não, porque aí ninguém me reconhece, né? Aí eu fico na minha, que se eu falar besteira, vai ficar quem é. Valeu, então. Então, podemos? Bom, e aí chegou um momento que a gente precisou pensar na linha como metáforas para a vida, sabe? Linha como metáfora para entendimento da vida. E aí algumas expressões elas foram impulsionando as discussões com as crianças, né? Que criaram uma série de enunciados. Pensar o que é o fim da linha, o que é o fim da linha, a linha como possibilidade de caminho, quer dizer, isso é um enunciado que provocou uma série de discussões, quer dizer, a pessoa que sai da linha ou que perde a linha, isso segundo as crianças, é aquela que fica sem caminho, ou para outra criança é aquela que cria um caminho, quer dizer, sair da linha é criar caminho também.
Então a linha ela passou a ser fronteira entre aquilo que é e o que poderia ser. A fronteira entre aquilo que era e o que poderia vir a ser, né? Um devir. Portanto, a linha ela foi sendo incorporada nas nossas discussões como possibilidade de entendimento do mundo. Isso aparecia no desenho, isso aparece no desenho, sistematicamente, porque a gente tem feito uma série de trabalhos de desenho, de observação, na rua e na escola, de objetos, livros, enfim. E esses desenhos, eles pedem por uma escrita. Eles pedem por são desenhos que fazem as crianças quererem dizer. E a escrita não está só no papel, né? Essa é a grande reflexão. Ela está no dito. E como transformar esse dito em produção textual. Esse tem sido o desafio. E acho que a linha, o arco da linha é exatamente esse. Transformar o desenho em escritas que falam sobre histórias singulares de cada criança. Acho que é um pouco essa a ideia. Tá bom. Não, eu estou pensando aqui nessa ideia do desenho, né? O desenho ele é a um só tempo, ele é uma espécie de... Bom, é uma linguagem, mas é a linguagem mais antiga. E ao mesmo tempo ela é a mais permanente. Porque ela atravessou, o desenho atravessou todo o arco temporal da humanidade, né? O desenho, ele, desde o início até os dias de hoje, ele foi se transformando, foi ganhando novas formas, mas ele foi uma linguagem que foi se ressignificando, foi ganhando consistência ao longo do tempo, ganhando novos contornos, novos traços, novas linhas. E foi dizendo sobre nós, né? O desenho é isso, ele é nossa parte constitutiva. E por isso que não dá para separar o desenho da escrita. Por isso que essa relação entre escrita e desenho, ela precisa ser cada vez mais fomentada. Sobretudo nessa infância, porque a criança que desenha, ela vai querer escrever. Acho que tem esse exercício, quer dizer, dela querer fazer esse exercício autoral mesmo, de produzir uma escrita a partir daquilo que ela fez. Quer dizer, eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Transformar a escrita do desenho no desenho da escrita. E ponto. Com máscara ou sem? Vai lá, do jeito que você quiser. A Su fez como? Com máscara. Então vai ficar todo mundo igual. Aí, isso, o microfone, cuidado, você Eles... tá fazendo doidinho, né? Mas tá bom aí, tá bom. Você não pode roçar assim. Mexe aí pra ver. Assim. Beleza. Pode tomar questão de falar, os anunciados. Pode ser. Porque vai aparecer lá o que tá no mural, não é? Pô, eu tenho que ficar quietinho aqui. Acho que o que eu posso dizer sobre esse trabalho das linhas é que eu estou em 2 grupos, né? 2 primeiros anos. Então, inevitavelmente, uma linha passou por mim. No primeiro A, no primeiro C, porque a linha apareceu nos 2 grupos. Né? Não deve ter sido por acaso. E a mesma linha que foi para um lado, mostrou um caminho, no primeiro C, por exemplo, que aponta mais... eu considero como se fossem mais linhas retas, assim, porque a gente começa num pensamento no sentido de o fim da linha, a gente discorre sobre isso. Andar na linha,
E aí a gente discorre sobre isso. No primeiro A, essa linha foi um pouco mais curva, porque surgiram portais que levaram para outros lugares. Estão levando para outros lugares, né? Então acho que isso mostra da potência de uma linha ou um tema em dois grupos de mesma idade, num mesmo ambiente, num colégio, mostrarem caminhos totalmente diferentes. Então é uma linha que pode ir para vários lugares, ou como as crianças disseram, a linha como um caminho, então a linha que aponta várias direções, né? Vários caminhos, assim, são várias possibilidades. E o que poderia ser qualquer outro tema, a gente ia falar aqui do que as crianças estão dizendo e tal, mas acho que é um privilégio poder ter a linha como referência, porque a linha aparece no desenho, aparece na escrita, e isso foi muito forte na fala das crianças. A linha, as letras são linhas, os números são linhas. Tem as linhas internas, né, que levam para o cérebro e para o pensamento. É a linha como metáfora mesmo, assim, na hora da discussão. Então acho que é um privilégio ter a linha como base para discutir outras coisas. Porque ela passa por muitos lugares, inclusive a linha propriamente dita. A linha que costura, a linha que amarra, a linha que dá nó. Aí vem o nó do pensamento, o pensamento como linha. Então acho que esse foi um privilégio meu de poder ver isso de outros ângulos, assim. Né, Rá? Putz, tem que falar, né? Aí você fala. Aí você fala. Você fala. Quer falar mais um pontinho? Acho que é só isso mesmo, assim. É poder ver, eu no meu caso, eu pude ver a linha de diferentes ângulos, né? E uma linha que se transformou que mostrou dois caminhos mesmo. Que eu chamo de um caminho mais circular, num grupo. E essa mesma linha que veio para um lugar e foi abrindo mais caminhos, assim, mais direções, como se fossem veias. Tá, eu vou te fazer uma pergunta então. Tá bom. Você falou mesmo. Você falou que o primeiro que é o A, ele tomou um caminho e abriu uns portais. Descobre um pouquinho desses portais. Que tipo de portal surgiu? Cada criança tem um portal diferente, vai para um lugar diferente, aparecem seres diferentes. Como é que é isso? Sim. Na verdade, o portal foi aparecendo desde das primeiras histórias que as crianças iam contando, iam criando histórias a partir de jogos de combinação, jogos com os dados, enfim. Ou quando nós íamos construindo histórias com as crianças, como escribas, as crianças iam contando, narrando. E apareceram em diferentes contextos, com grupos separados, estávamos em 3 professores e apareceram portais nas 3 histórias que os grupos montaram. E aí a gente foi se aprofundando nesses portais e aí a gente viu que o primeiro ano é um portal que vai mais diretamente para a escrita propriamente dita, a escrita convencional. Mas pensando num pós-pandêmico também, já oxalá, né, como pós-pandêmico, que ainda é um processo, mas também me parece muito um portal, esse voltar para o presencial. É como se fosse um portal, a pandemia foi um portal gigantesco. E talvez por isso também apareceu muito na fala das crianças, assim, a linha como metáfora para o portal e o portal como metáfora de passagem. De passagens. A passagem de crescer, a passagem de voltar para o presencial, a passagem de um período super conturbado. Uma criança disse, por exemplo, das linhas, apesar das metáforas, tem essa linha, a máscara tem uma linha. Por exemplo, elas apontaram, essa aqui é uma linha que segura a máscara. E a máscara
por que não pensar também que ela é feita de linhas? Mas ela, que tipo de linha é essa, né? Que precisa segurar o ar, né? Por que eu tenho que me proteger com essa linha? Enfim. Mas para dizer que a ideia do portal é que as crianças foram usando essa metáfora para dizer de lugares ou de onde elas vinham, ou como desejo de criação, de lugares que elas querem ir. No Parque da Água Branca, as crianças desenharam muitos portais, cada uma fez um portal. Então tinha um portal da comida, o portal da brincadeira, o portal do Lego, um portal que não entrava adulto. Isso é muito simbólico. É um portal que era proibido a entrada de adulto, era só para criança. Sabe? Talvez uma afirmação desse lugar da criança mesmo, da infância, assim. Mas aí seria um assunto mais denso. É outra linha, uma linha mais complexa, né? Uma linha mais teórica. Mas a criança dizendo que naquelas linhas que ela desenhou ali é só para criança, sabe? Era para brincar, para brincadeira de criança. Isso é muito forte, pensando em crianças que ficaram 2 anos presas e olhando a linha computador quadrada, né? A linha da tela. E elas querem outras linhas agora. Acho que linhas mais concretas ou mais palpáveis, assim, como essa da máscara, né? Mas também essa mesma linha que a gente discute, que é a linha que fala que faz as crianças pensarem, sabe? Essa linha do pensamento que faz as crianças falarem de outros lugares. Como desejo e também dizendo de lugares que elas vieram. É isso. A gente não olha mais pro Wagner do que pra câmera, né? Valeu. Bom, é importante dizer um pouco dos referenciais teóricos que sustentam um pouco essas discussões sobre a linha como metáfora da vida, né? Como possibilidade de entendimento da vida. E no que diz respeito à linha, assim, tem uma série de artistas incríveis que nos ajudam a pensar um pouco os caminhos, né, de práticas e de possibilidades de se trabalhar com as crianças, né? A Edith Dedic é uma referência, quer dizer, ela é uma estudiosa que pensa a linha não só no plano do papel, né? A linha para Edith Dedic é possibilidade de ocupar os espaços, sabe? Do plano ao tridimensional. Então a Edith Dedic é uma referência fundamental, desde essa reflexão que ela estabelece com as linhas até na possibilidade de pensar esses cadernos de anotação, né? Ou esses cadernos de anotações, que o estudo da linha supõe a cada dia você revisitar o traço que foi feito, o desenho que foi feito, quer dizer, refazer o desenho, fazer de novo, criar outros contornos, quer dizer, tirar esse desenho do papel e dar volume. Então, a Edith Dedic como referência, ela é elementar para quem quer trabalhar com as linhas. A Ana Maiolino também é outra artista que circulou por aqui, né? Ana Maiolino, ela tem um trabalho com as gotas. E aí as gotas, no nosso caso, eram os nós, e as crianças começaram a trazer essa ideia de que a gota da chuva, quando cai, se olharmos com cuidado, a gota traça uma linha no céu, quer dizer, a gota é uma linha. Quer dizer, outras crianças falaram que o ponto é o começo da linha. Todo ponto é um começo da linha. Então a Ana Maiolino, ela brinca com a gota que vira a linha. Então, por exemplo, esse é um trabalho dela, as marcas da gota, né? Que são as gotas que vão, enfim, criando caminhos pelo papel de maneira aleatória, né? Quer dizer,
É um pouco essa ideia de que é a gota que vai para o papel, cria marcas, mas a gente não tem muito controle sobre isso, sabe? A gente não tem muito controle para onde esses caminhos vão nos levar. E é o caso dessas gotas no papel. Quando as crianças começam a brincar com as gotas, elas têm uma inclinação de dirigir a gota para uma direção, mas não necessariamente ela vai para a direção que a criança pensou, que foi uma das propostas que fizemos. O trouxa é outro artista, outra referência estética que usamos para trabalhar o desenho, porque são os trabalhos do trouxa, são trabalhos que são desenhos que nos fazem querer dizer. Então são desenhos que ajudam as crianças a pensar o dito, a pensar o que precisa ser escrito. Então os desenhos, eles são do trouxa nesse caso, eles são fonte inspiradora para produzir outros tantos desenhos e outras tantas escritas. Escritas, inclusive, que criam imagens, sabe? A escrita também tem disso, né? A escrita, muitas vezes, ela é capaz de criar imagens. A própria metáfora faz isso. E, por fim, a gente descobriu esse livro, Terra Papagalorum, da Gerda Brentani, do Paulo Vanzolini. É um livro incrível, porque enfim, é um livro com vários desenhos sobre animais da Mata Atlântica, desenhos incríveis, todos feitos em linha, e textos escritos pelo Vanzolini. E esse é um livro que virou referência, tem sido referência para as crianças, sobretudo para se pensar alguns dos desenhos que elas fizeram, sabe? Pensar nos padrões, quer dizer, pensar na linha. Quando as crianças fazem um desenho com linha, quer dizer, linhas curvas, linhas retas, as crianças elas vão produzindo textura. Quer dizer, dependendo do arranjo que é feito, dependendo do traço que é feito, se produz uma textura ali, a textura do desenho. E a Gerda faz isso muito bem. E ela tem inspirado as crianças a olhar para as linhas ou para os traços que elas fazem a cada vez que o livro é apresentado. Então, acho que pensar esse trabalho com linhas é pensar também numa questão estética, assim. É um princípio que nos leva a pensar no seguinte: o desenho, quer dizer, tem uma referência estética, ou tem várias referências estéticas, mas a escrita também. Quer dizer, a escrita, aqui a gente não pensa a escrita como uma escrita estéril. A escrita, ela para além de ser um gesto político, ela é um gesto poético. É uma possibilidade de perceber esse mundo de um jeito radicalmente sensível. Eu acho que é um pouco essa a ideia das linhas.